Olá, meninos e meninas! Aqui estamos nós de novo. Espero que vocês estejam bem, né? Em casa, se cuidando, para a gente conseguir voltar todo mundo saudável. Espero que a gente volte logo para a escola, que estou com saudade de vocês, tá? Vamos ao que interessa, filosofia, a matéria que vocês amam, com o professor que vocês amam também. Vamos lá. Nós estamos estudando, tá? O conhecimento. Lembra que eu falei de teoria do conhecimento? Ou seja, sobre os saberes. Lembra? A gente trabalhou um pouco a mitologia, trabalhou algumas questões relacionadas ao conhecimento, algumas perguntas na aula passada, tá? E a gente vai dar uma aprofundada nessas questões nessa aula, ok? Então vamos lá, as formas de saber. Que tipo de conhecimento a gente tem no mundo? O que é um saber? Saber é tudo aquilo que eu sei a respeito de alguma coisa, tá? Todo o conteúdo na minha cabeça, tudo aquilo que está armazenado é basicamente saber e conhecimento. Quais as formas dele? Como é que eu posso distinguir esses saberes? Todos os saberes são o mesmo saber? Eles têm o mesmo valor? Todos eles funcionam, explicam as mesmas coisas? Ou para conhecer cada coisa eu preciso de um saber diferente, tá? Essas são algumas questões que a gente vai levantar. Bom, na história da humanidade, há 2.500 anos atrás, mais ou menos, surgiu a filosofia. A filosofia é uma forma de saber diferente da mitologia. O que é mitologia? Mitologia é basicamente a explicação que o homem fazia, tá? Acerca do mundo a partir da narrativa de histórias dos deuses, tá? E de seres fantásticos, como Zeus, a mitologia grega é uma das mais famosas. Vocês já viram filmes, já viram em séries, em livros, né? Poseidon, essa coisa toda. Então, a natureza toda, todos os fenômenos da natureza eram explicados basicamente a partir dessas mitologias, ou a partir da história religiosa, né? Porque a mitologia é uma religião, certo? Então, aí mais ou menos há 2.500 anos atrás, alguns pensadores insatisfeitos com essas respostas vão tentar encontrar novas maneiras de olhar o mundo, novas maneiras de pensar o mundo, tá? E aí vai surgir a filosofia, né? Vai se passar a filosofia como o exemplo do conhecimento racional, por exemplo, diferente do conhecimento religioso, mitológico, né? E ao longo da história, esse conhecimento racional vai sendo desenvolvido. A gente vai chegar mais ou menos na modernidade, depois da Idade Média, a gente vai ter o surgimento daquilo que a gente conhece hoje como ciência moderna. Mas o que é ciência moderna? É basicamente aquilo que vocês aprendem em ciências, tá? A matemática também, apesar da matemática ser antiga, a gente teve desenvolvimentos da matemática que criaram outras áreas, mas a biologia, né, as ciências todas, a química, vai ser basicamente um fenômeno mais novo, né, mas que surge a partir de um processo de pensar e repensar filosoficamente o mundo. Aí, a partir da modernidade, que a gente vai ter o surgimento de várias áreas e também de uma ciência mais prática, né, que dê conta da vida prática, que resolve os nossos problemas. A criação da mecânica, das engenharias, por exemplo, vão surgir mais ou menos nesse período. Então, a gente vai ter 3 tipos de conhecimento ou formas de saber que vocês vão encontrar na apostila. Primeiro, o mito, que é essa explicação do mundo e dos fenômenos do mundo e da vida também, a partir da história de narrativas religiosas, teológicas, ou seja, utilizando deuses. A gente vai ter a filosofia, que seria uma maneira racional e lógica de explicar, sem o auxílio, né, da discussão religiosa, sem o auxílio da imagem dos deuses, e a ciência moderna, que vai vir bem depois, que é basicamente a ciência que a gente conhece hoje, que é essa ciência que está correndo atrás de encontrar uma resposta para curar, por exemplo, a Covid, né? Para matar o coronavírus. Então, é essa ciência experimental que vai pegar o vírus, que vai estudar o vírus, saber, entender como ele funciona, entender como ele reage a medicamentos, tá? Como é que ele reage a alguns produtos, como é que se faz vacina. Eles estão lá no laboratório, olhando por um microscópio, tá? Tentando entender para buscar uma solução para a gente sair da pandemia, né? Então, basicamente, essa é a ciência moderna, são métodos da ciência moderna. Que só foram possíveis em função da história do pensamento filosófico que nós tivemos na história da humanidade.
Bom, falei da mitologia já, né? A gente vai ter aqui uma definição, é formado por narrativas repletas de deuses, heróis e acontecimentos incríveis. Mas, professor, esse pessoal que acreditava nessas histórias, eles eram bobos? Não. A mitologia é um tipo de conhecimento que tem a seguinte função: explicar o mundo, tá? O homem, ele, por alguma razão, ele precisa entender os fenômenos, né? Desde que ele teve, né, obteve, desde que aconteceu a consciência, ele é curioso, ele olha para o céu e quer entender o que acontece quando chove. Ele olha para o vulcão em erupção e quer entender o que acontece, tá? A mitologia é uma maneira do homem entender isso. E também é uma maneira dos mais velhos ensinarem os mais novos, por exemplo. Então, na mitologia, a gente vai ter os heróis. Qual que é a finalidade dos heróis? É ensinar para os jovens a coisas como coragem, ensinar alguns valores morais, como é que o sujeito deve se comportar, qual que é o herói referência, por exemplo, para se ter coragem? Era Aquiles. Qual que é o herói referência para se ter não sei o quê? Era outro, tá? Então, basicamente, era uma maneira também de educar os filhos, de ensinar comportamentos para os filhos. Bom, qual que é a diferença? A diferença é que eles estão baseados em histórias míticas, né? Histórias, figuras religiosas, né? Diferente do conhecimento filosófico, como a gente vai ver. Mas a função é basicamente a mesma. Acabou a mitologia? Não, não acabou a mitologia. Ela ainda coexiste, né? Esses conhecimentos todos coexistem. O que é a filosofia? A filosofia seria, então, esse espaço do conhecimento que vai utilizar argumentos mais lógicos e racionais. Então, quando eu olho para o vulcão, né, diferentemente da antiguidade grega, eles olhavam para o vulcão e viam um titã. O titã é uma figura mitológica, né, filhos de Cronos, que, por exemplo, eram inimigos de Zeus. Não sei se vocês se lembram disso, tá? Então, o vulcão é basicamente, para os gregos antigos, um titã, né? Ou seja, uma espécie de deus sem consciência, de um deus mau. Com a filosofia, começa a perguntar, né, os antigos, os clássicos, né, começam a se perguntar o que realmente acontece que provoca, por exemplo, uma erupção. E muito tempo depois a gente vai ter essa resposta através hoje dos conhecimentos da geologia. E a gente vai ter os primeiros filósofos a trazerem esses questionamentos, são os filósofos da natureza, ou pré-socráticos, tá? Que vieram antes de Sócrates, tá? Eles olham para o mundo e começam a tentar entender qual que é a essência do mundo. Tudo que existe no mundo, por exemplo, né, existe aqui por alguma razão, e tudo de alguma maneira é meio que irmão, né? Tudo tem alguma coisa em comum. O que é essa coisa em comum? Eles vão atrás daquilo que a gente vai chamar de arqué, ou seja, a essência das coisas. O que é a essência? É aquilo que constitui cada coisa, mesmo quando elas são diferentes. Qual que é a essência do humano, qual que é a essência do cavalo, qual que é a essência da cadeira e como é que isso aconteceu na natureza, né? Que fenômeno é? O que aconteceu na natureza? Que elemento da natureza foi responsável por criar tantas coisas diferentes, né? E criar o equilíbrio, né, existencial entre essas diferenças. E a gente vai ter Tales de Mileto, que vai pensar a água, a gente vai ter outros que vão pensar que é a terra, outros que vão pensar que é os 4 elementos, tá? Outros que vão pensar que é o movimento, tá? Cada um desses filósofos vai ter uma resposta sobre isso. Ah, professor, mas como a água? Segundo eles, a água seria o elemento essencial de todas as coisas. Ela seria o elemento primordial da natureza, de onde originou todas as outras coisas, tá? A gente vai ter nesse período, por exemplo, um filósofo muito importante, que é Demócrito, que vai pensar o átomo, que é uma questão que até hoje existe. O que é o átomo? Aquilo que não se divide, né? Então, ele pensou o seguinte: eu pego um pedaço de giz ou uma pedra e quebro ela. Ela vai se quebrar ao infinito? As pequenas partículas vão se quebrar ao infinito? Não, não vão, não é possível, porque a gente está diante de um pedaço de pedra ou giz que tem uma matéria, uma quantidade de matéria finita. Então, ela não vai se quebrar ao infinito, tá? Não seria lógico. O que vai acontecer então? Deve haver nessa pedra e deve haver nesse giz
um elemento que não se divide, que ele chamou de átomo, que é isso que significa, tá? Então, basicamente, para ele, toda a matéria ela é constituída por esse elemento indivisível, e esse elemento indivisível é que constrói as coisas e destrói. Por exemplo, uma coisa quando acaba, um ser humano morre, os átomos se libertariam dele e seriam utilizados na construção de outra coisa, outro objeto. Então, por exemplo, na ponta do seu nariz pode ter um átomo de um rabo de um dinossauro, né? Que foi, há milhares de anos existiram na Terra. Por quê? Esse átomo se desprendeu da existência do dinossauro e pode ter ajudado a constituir, a construir a sua existência, por exemplo, segundo o Demócrito. E também, hoje em dia, os cientistas, os físicos utilizam ainda essa ideia. É claro que ela foi desenvolvida, o átomo hoje é pensado de maneira mais complexa, mais profunda, tá? Mas, basicamente, essa é uma ideia que surgiu há 2.500 anos atrás, tá? Por um filósofo da natureza que estava se questionando sobre a essência da realidade, tá? A essência de todas as coisas, a origem, né? O que causou todas as coisas, e eles queriam uma resposta diferente. Por exemplo, na religião grega, como é que a realidade surgiu? A partir da luta de Zeus contra o pai Cronos, tá? Quando ele venceu a guerra, ele libertou os irmãos que o pai tinha devorado e criou o Olimpo. O Olimpo é o símbolo, por exemplo, da harmonia, da existência entre as diferenças. Poseidon vai cuidar do mar, não sei quem vai cuidar de tal coisa, não sei quem vai cuidar de tal coisa, e cada um fica cuidando na sua área, e isso garante algum equilíbrio, e de vez em quando tem uns conflitos. Então eles explicam a realidade, a origem da realidade a partir dos deuses. Demócrito está procurando pensar a origem da realidade com um pensamento lógico e pensando na materialidade da existência, né? Pensando aí nos objetos mais palpáveis, ok? Esse GIF aí, não sei se identificaram, é do desenho Avatar. Vocês sabem que a gente vai ter os dominadores dos elementos e tal. Foi feito por estudantes de uma escola que eu achei na internet. E se preparem, hein? Daqui a pouco a gente vai fazer GIF, beleza? Vamos continuar aqui. As ciências modernas, como eu disse, ela é experimental, tá? Então a gente vai ter a aplicação da química, o surgimento da química, a aplicação da geometria no estudo dos astros, tá? A gente ali está vendo o planeta Terra e está vendo um cálculo que a pessoa está fazendo com relação à rotação da Terra. E a gente vai ter observação astronômica do céu, né? E a gente vai ter toda espécie de construção de conhecimento a partir da experimentação da realidade, das coisas, né? Da realidade, ok? Algumas perguntas que ficam: o que é possível saber? Que caminhos devemos seguir em busca do saber e da verdade? Como provar que nossos conhecimentos são verdadeiros, tá? Na página 14, vocês vão encontrar basicamente essa questão aí. Respondam essas questões que serão muito, muito importantes. Por exemplo, quanto é 3.027, 3 milhões, eu não sei nem ler com tanto de número que tem aí. Mas essas duas quantidades enormes de número, né? Vamos somar essas duas quantidades enormes de números. Quanto é? O que eu preciso? Que tipo de método eu preciso usar para poder chegar à resposta? Tá? Basicamente, cálculo. Cálculo é da área da matemática, tá? O que é liberdade? Como é que eu posso... que tipo de conhecimento eu utilizo para tentar entender o que é liberdade? Conhecimento filosófico, por exemplo, tá? Escarola é um alimento amargo? Escarola é uma folha. Ela é amarga? Como é que eu posso saber que ela é amarga? Tá? É basicamente essa a tarefa. Onde fica o Museu do Louvre? Como é que eu posso obter essa resposta? Que tipo de método ou caminho eu posso seguir para obter essa resposta? Ou seja, cada uma dessas perguntas vão nos levar a um tipo de método diferente de conhecimento, ok? Faça essa atividade. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de se cuidar. Até a próxima aula.